Qual a sua posição em relação às igrejas renovadas, pentecostais, que ensinam sobre a reforma? Possivelmente você está falando sobre o dia 31, né? Cara, isso aí é equivalente sei lá, uma prostituta dar conselho sobre fidelidade conjugal, entendeu? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Assim, é um circo, né, cara? Essa gente, essas igrejas, elas vivem de entretenimento, né? A oratória deles é entretenimento, o culto deles é entretenimento, os eventos que eles fazem é entretenimento, as profecias, as línguas, é tudo entretenimento. Então, assim, se tem uma coisa, uma data, alguns aproveitam, né? Mas, assim, eles acham que são protestantes, não são. Eles não têm ênfase na justificação pela fé, não têm ênfase nos 5 solas, não têm linha histórica nenhum. Eles vieram do movimento Holiness. Então, o que faz uma igreja ser reformada? Então, é uma excelente pergunta e é uma pergunta diferente de, por exemplo, o que faz de uma pessoa reformada. Uma igreja, uma instituição para ser reformada, ela precisa se dosar por confissões. Essas confissões elas precisam ter ou ser confissões históricas ou ser confissões que se comunicam exatamente com o espírito da reforma. Tanto nos 5 solas, como na ênfase soteriológica, na justificação pela fé. Tudo que foi, como que eu posso dizer, um baluarte da reforma precisa estar de forma confessional numa confissão, institucionalmente, né? E essa igreja ela precisa, principalmente na sua realidade prática, ter um culto com ordem e ter uma forma de governo bíblica. E ela precisa ser uma igreja sensacionista, ponto final. Não existe igreja reformada, carismática ou renovada. Daqui a pouco eu vou fazer uns comentários sobre uma igreja que está... Uma igreja aí, vou fazer daqui a pouco uns comentários. É um react, né? E eu vou explicar isso para vocês. Toda igreja reformada é sensacionista. Nós somos uma igreja reformada e renovada. Não é. A mentira existe no discurso. Mas a verdade existe nas coisas como elas são. Então, para ser reformado tem que ser sensacionista. Se você não é sensacionista individualmente, você não é reformado. Se a instituição não é sensacionista, ela não é reformada. Ponto final. Isso é um fato histórico e bíblico. Então é uma característica que tem que ser deixada aí. E a conferência da Igreja Batista Reformada de São Paulo está acompanhando? Cara, eu não estou acompanhando. Mas eu acho que vai ficar gravado e depois eu dou uma olhada. Mas é coisa fina, hein? Coisa de alta qualidade. Em minha igreja, dizem que a proibição de Paulo para que as mulheres ensinem era local. Ele continua os stories na próxima caixinha. Ou seja, era uma ordem específica para a igreja em Éfeso. Como posso responder isso? Responde com Paulo escrevendo a Timóteo, né? Paulo escreve uma carta pastoral, ou seja, uma carta geral para todas as igrejas. Ele fala assim, que a mulher aprenda em silêncio na igreja. Eu não permito, Paulo como apóstolo dizendo, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Então assim, e aprendam em casa. Eu vou botar o versículo aqui. Então assim, como Paulo está falando para Timóteo isso, cara. Está dando ordens pastorais para que Timóteo faça como padrão doutrinário às igrejas. Mulher não pode ensinar. As mulheres hoje ensinam porque os homens são banana, cara. A possibilidade da minha esposa ensinar num local que tem necessidade de alguém pregando comigo, estando é nenhuma. Por quê? Porque eu vou pregar, cara. Ponto final. Dizer ninguém nunca foi salvo sem que seja pela fé em Cristo é correto? Óbvio. É um dos solas, né? Solos Cristos. Não há salvação fora de Cristo. Esse fator Melquisedeque, isso é coisa de herege, rapaz. Isso é coisa de bacharelzinho aí, pentecostal, sem vergonha, mau caráter. Isso é coisa de mau caráter, rapaz. Faltou Melquisedeque. Que faltou Melquisedeque o quê, rapaz? Pode embolar. Mas o doutor, rapaz, embola você e ele, rapaz. Não aguenta 5 minutos de exposição. Deus quis os judeus e rejeitou o mundo inteiro. Deus quis os eleitos e rejeitou todos os não eleitos.
E todos que são salvos em Cristo. Pois nenhum nome foi dado debaixo do céu que possamos ser salvos a não ser esse. Ponto final. A igreja metodista é uma seita? Cara, sempre foi, velho. Sempre foi, desde o Wesley. Só que a igreja metodista hoje, né, a metodista, por exemplo, do Brasil, ou wesleyana, é outra coisa. Rapaz, eu convivi uns 3 anos com membros e líderes da metodista. Eu mesmo fui membrado na igreja metodista por 3 anos. Eu fui metodista. Tá beleza? Depois que eu saí da Universal, depois de 10 anos, eu fui membro da metodista por 3 anos, com nome no dízimo ali, na cartela do dízimo. Eu vivi isso, cara. Eu vi isso com os meus olhos, cara. Eles não têm a mínima ideia de quem é Wesley, nunca leram nada de Wesley, e são a versão piorada da Lagoinha hoje em dia, entendeu? Mas assim, já em Wesley, já estava errado. Hoje em dia já descambou. Eu pergunto para vocês já leram alguma coisa de Wesley? Já leram algum sermão dele, algum livro, alguma coisa? Não, entendeu? Qual a importância de livros de teologia sistemática? Cara, total importância, porque você vai ter o corpo da doutrina. Você pode ler a Bíblia inteira e ainda assim não ter a sua mente organizada nas doutrinas propriamente, né? Você vai começar ali em prolegômenos, depois você pode ir para decretos, depois você pode ir para providência divina, angelologia, a doutrina do criacionismo. Aí você vai para a armartiologia, na verdade, antes de armartiologia, a antropologia. Então você vai fazendo, depois de armartiologia, a soteriologia e tudo mais. Então assim, cara, se você não lê uma teologia sistemática, teologicamente, você não vai realmente ter um corpo de doutrina teológica. Então meio que você vai estar conversando sobre Bíblia, e aquele papinho, né? Eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sou de Deus. Beleza, mas você não é um teólogo, você está à margem das questões. Então leia. Fala um pouco mais sobre essa doutrina apostólica secundária. Cara, você tem que aprender a ler, mané. Eu sei que o Brasil tem educação ruim, mas você tem que aprender a ler, velho. Fala um pouco mais sobre essa. Essa indica a existência de alguma coisa. Mas só que o que eu falei não existe doutrina apostólica secundária, velho. Então não tem essa, mano. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Tudo que os apóstolos... Se a igreja é fundada na doutrina dos apóstolos, você não pode virar para uma doutrina que é apostólica e dizer que ela é secundária, pô. Por exemplo, você não pode olhar para a pneumatologia apostólica e falar é secundária. Não é secundária, pô, porque é apostólica. Quais são as doutrinas essenciais? As doutrinas apostólicas. Cara, eu acho que os louvores deveriam ser da seguinte forma. O pastor, né, que é o teólogo da igreja, deveria revisar o que o grupo que vai cantar. Ele vê teologicamente o teor das músicas, e aprova elas, né, para elas serem cantadas. Elas têm que ter a ver com a pregação que vai ser feita. Elas devem ser um louvor coletivo, simples, sem aparatos e shows musicais, para não se tornar entretenimento. Ela não pode se tornar entretenimento. E ela tem que fazer com que a igreja confesse, por meio da música, coisas nas quais creem. Isso é o culto a Deus, cara. Se puder ser a capela, ótimo. Se puder ser só os salmos, ótimo. Vai precisar ser bíblico. Hoje virou show.